Salmo 78. Ação divina na história de Israel. Um poema da família de Asaf. Escuta meu ensino, ó povo meu. Presta atenção às palavras da minha boca. Nota de rodapé 1. Esse salmo expressa um conceito básico que permeia toda a palavra de Deus. A confiança, a fé em Deus e a fidelidade ao Senhor por parte do seu povo são questões relativas à aliança e não provém de princípios abstratos. Resultam da lembrança dos muitos milagres e atos salvíficos de Deus. Portanto, a incredulidade e infidelidade são atitudes ainda mais censuráveis, porquanto quem assim procede desconsidera a realidade e a maravilha da intervenção divina em favor dos seus amados. Salmo 105, 106. Este poema melódico e doutrinário faz parte do período da chamada monarquia dividida, na época do profeta Oséias, que, muitas vezes, assim como Isaías, usa o nome de Efraim significando todo o reino do norte, por ser a tribo líder daquele reino. A deslealdade de Israel é sintetizada aqui no pecado de Efraim, versículo 9. O salmo é uma advertência aos judeus crentes, a Judá e ao reino do sul, versículo 68, que viviam e adoravam a Deus em Jerusalém, a fim de não se deixarem desviar da fé, como fazem seus irmãos do norte. Versículo 59, versículo 60. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Nota de rodapé 2. As parábolas, enigmas e metáforas sapienciais deste salmo foram lembradas por Mateus como uma voz profética que pronunciava a voz do Cristo Messias, sendo proclamada com ênfase pelo apóstolo Estevão. Mateus capítulo 13, versículo 35, Atos capítulo 7. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram. Não o ocultaremos aos filhos. Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel, ordenou a nossos pais que o ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse, e os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitisse igualmente aos seus filhos, para que depositassem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Se os filhos de Efraim, arqueiros armados, retrocederam no dia do combate, nota de rodapé 3. Conforme ressaltam os profetas, especialmente Amós e Oséias, o reino do norte não guardou as ordenanças estipuladas na aliança do Senhor, nem se recordou dos seus atos salvíficos, agindo sistematicamente com rebeldia à palavra de Deus, violando os compromissos de lealdade que firmara desde os tempos da peregrinação no deserto. Versículo 9 ao 16, versículo 32 ao 39, versículo 40 ao 55. Efraim, que liderava e representava o reino do norte, tinha uma tribo de exímios arqueiros e guerreiros. A metáfora aqui usada é melhor compreendida à luz do versículo 57, em que o arco frouxo ou defeituoso significa o afrouxamento da fé e do padrão de fidelidade do povo em relação a Deus de forma contínua e prolongada,
ao longo da história. Versículo 10, Deuteronômio 33, versículo 17. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel, ordenou a nossos pais que o ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse. E os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitissem igualmente a seus filhos, para que depositassem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Se os filhos de Efraim, arqueiros armados, retrocederam no dia do combate, é porque, não guardando a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei. Esqueceram-se dos seus atos e dos prodígios que lhes mostrara. Ele realizou maravilhas diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fiz a água erguer-se como um muro. Durante o dia guiava-os por meio de uma nuvem e a noite toda por um clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes água em abundância, como a que flui das profundezas. Do rochedo fez jorrar torrentes, fez correr as águas como rios. Nota de rodapé 4. Uma coleção de citações bíblicas e históricas resume as conhecidas pragas do Egito e alguns milagres relacionados à água, no Mar Vermelho e no próprio deserto do Sinai. Em seguida, nos ciclos narrados nos versículos 17 ao 39, do 40 ao 64, mais pecados são agregados ao processo de julgamento de Israel. Êxodo 15, 24, versículo 35, versículo 56, Gênesis 14, versículo 19. Zoan era uma cidade situada na região nordeste do delta do rio Nilo. Versículo 43, Números 13, 22, Êxodo 14, 1, até Êxodo 15, 21. Êxodo 17, 6, Números 20, do versículo 8 ao 11. Eles, porém, continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo na estepe. Em seu coração tentaram a Deus, exigindo alimento mais apetitoso ao seu paladar. Exclamaram contra o Senhor, questionando: será Deus capaz de servir-nos à mesa no deserto? É verdade. Ele bateu na rocha, e eis que brotou água e jorraram torrentes. Mas poderá também fornecer pão e prover de carne seu povo? Nota de rodapé 5. O ser humano, incrédulo e pecaminoso, chega a aceitar os milagres de Deus, mas não com a gratidão e a reverência devidas, e sim como apenas um ponto de partida para novas exigências e questionamentos. Aqui, o salmista faz uma junção de dois episódios conhecidos, Êxodo 16, versículo 2, versículo 3, Números 11, versículo 4. Portanto, ao ouvir tais queixas do povo, enfureceu-se, com fogo atacou a Jacó, e sua ira se levantou contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas do céu. Nota de rodapé 6. Em Números 11, 1, vemos como a ira divina literalmente se acendeu. Várias metáforas permeiam este salmo como recurso didático para transmitir a história do amor de Deus para com seu povo ao longo dos séculos. Versículo 31, 49, 50, 58, 59 e 62. Gênesis 7:11, 2 Reis 7:2, Malaquias 3:10
Salmo 2:5. Toda a obra de Deus, desde a queda, Gênesis 3, tem como objetivo resgatar um povo formado por filhos amados, que no Senhor e Salvador depositaram toda a sua fé, gratidão e reverência. João 6:29. Fez chover maná sobre o povo para que se alimentasse, e deu-lhes trigo do céu. Nota de rodapé 7. Um dos significados mais profundos do termo hebraico maná é pão do céu, como descrito em Êxodo capítulo 16. Contudo, seu sentido eterno fica evidente no sacrifício vicário e redentor de Jesus Cristo Messias. João capítulo 6, versículo 51. Cada pessoa se alimentou do pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, mandou do céu o vento oriental, e por meio do seu poder fez avançar o vento sul. Então fez chover carne sobre eles como grãos de areia, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor de suas tendas. Comeram até se fartarem, e assim ele satisfez o desejo do coração deles. Contudo, antes de saciarem o apetite, quando ainda mastigavam a comida que lhes restava na boca, desencadeou-se a ira de Deus contra aquele povo, semeando a morte entre os mais valentes, abatendo os jovens de Israel. Nota de rodapé 8. A gula carnal do povo, egoísmo sórdido e desesperado, fez que as pessoas fixassem seus olhos na provisão e não no provedor. Deus, em sua tristeza e decepção, castigou aqueles irreverentes e incrédulos com uma superabundância de provisão. Sem os limites da sabedoria divina, muitos morreram de prazer. Números 11, do versículo 31 ao 34. Apesar disso, continuaram pecando. Não creram nos seus milagres. Por isso ele encerrou os dias deles com um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Recordavam que Deus era sua rocha, que era o seu Redentor, o Deus Altíssimo. Com a boca tentavam enganá-lo, mentiam-lhe com a língua, de coração inconstante para com ele, não eram fiéis à sua aliança. Entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes, reprimiu sua cólera santa e não acendeu todo o seu furor, recordando-se de que eram seres frágeis e meros mortais, brisas passageiras que não retornam. Quantas vezes se mostraram rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Quantas vezes puseram Deus à prova, irritaram profundamente o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, no dia em que os redimiu do opressor, do dia em que revelou as suas maravilhas no Egito, os seus milagres na região de Zoar, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas próprias águas, e mandou enxames de moscas que os molestaram e rãs que os devastaram. Nota de rodapé 9. A preocupação do salmista não é apresentar uma lista detalhada das pragas do Egito que nós encontramos em Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12, mas sim deixar bem clara a história de incredulidade, rebeldia, falta de gratidão e reverência sincera para com o Senhor, o Santo de Israel. Salmo 71, 22, Salmo 89, 18. Isaías capítulo 1, versículo 4. O versículo 55 oferece um resumo da história narrada em Josué. A rebeldia de Israel e a benignidade de Deus continuaram,
a ser temas recorrentes na terra prometida, conforme o livro dos Juízes, 1 Samuel 2:12 até 1 Samuel 7:2, Jeremias 7:15. Quando entregou suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para sua ira, não poupou da morte suas almas, mas entregou suas vidas à peste. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez partir seu povo como um rebanho e os conduziu como ovelhas pelo deserto. Guiou-os com segurança, sem temores, enquanto o mar cobria os inimigos. Fê-los entrar em seu domínio sagrado, até a montanha que sua destra conquistara. Diante deles expulsou nações e, por sorteio, repartindo o patrimônio, instalou em suas tendas as tribos de Israel. Eles, no entanto, puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram às suas prescrições. Desertaram e, como seus pais, o atraiçoaram, envergonhando-se como um arco frouxo. Com seus altares idólatras, eles o irritaram tremendamente, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Nota de rodapé 10. Deus não divide sua glória com nada e com ninguém. Zelo e ciúmes são as expressões hebraicas originais para traduzir o sentimento de indignação de Deus ao contemplar a deslealdade do seu povo amado, erguendo altares idólatras e cultuando coisas e deuses. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Deus ouviu e se indignou e, com veemência, repudiou Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde fazia morada entre os homens. Nota de rodapé 11. A cidade de Siló era reconhecida como um centro de adoração a Deus desde os tempos de Josué. Josué 18, do versículo 1, versículo 8. Josué 21, versículo 1, versículo 2. Juízes 18, versículo 31. Situava-se em Efraim, entre Betel e Siquém. Juízes 21, 19. Na época dos juízes, Siló abrigou o tabernáculo de Deus que, mais tarde, tornou-se um templo. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, Jeremias 7, 12. Entretanto, por causa da incredulidade e rebeldia de Israel, esse templo foi parcialmente destruído pelos filisteus e completamente arrasado pelos assírios, no ano 721 a.C., quando a Arca da Aliança foi sequestrada e jamais voltaria para Siló. Jeremias 7, 12. Os versículos 62 a 64 descrevem o fim das tribos e do reino do norte. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e seu esplendor nas mãos do opressor. Abandonou à espada seu povo, irritado contra a herança. Um fogo devorou os jovens, e as donzelas não tiveram canto nupcial. Os sacerdotes tombaram sob a espada, e não os prantearam as viúvas. Então, como de sonolência despertou o Senhor, como um guerreiro aturdido pelo vinho, e golpeou os inimigos pelas costas, afligindo-lhes infâmia eterna. Descartou a tenda de José, preteriu a tribo de Efraim, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Nota de rodapé 12.
O santuário foi estabelecido em Jerusalém na pessoa do rei Davi, cuja majestade e messianato simbolizam eternamente e, ao mesmo tempo, o rei, o profeta e o sumo sacerdote ou pastor Jesus Cristo, ministrando no tabernáculo celestial, assentado à direita da glória e majestade do Pai nos céus. Hebreus capítulo 8 e capítulo 9, João 10, versículo 1 ao versículo 17. Construiu o seu santuário como no alto do céu, como no alto céu, como a terra que consolidou para sempre. Escolheu Davi, seu servo, tirando-o dos apriscos do rebanho, do cuidado das ovelhas, seu povo, Israel, sua herança. E ele os pastoreava com coração irrepreensível e, com a perícia de suas mãos, os conduzia.